me fez entender algo, que a gente consegue desfrutar do melhor, desfrutar das coisas sobrenaturais quando a gente se desprende daquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Abraão, ele se desprendeu dos pais. Abraão se desprendeu do sobrinho Ló. Abraão se desprendeu de Ismael, até o dia que Deus pede para ele se desprender daquilo que ele mais amava, Isaac. Quando ele se desprende, aí Deus brada e fala: agora eu sei que você teme a mim, agora eu sei que você é obediente a mim. Então às vezes a gente precisa, para alcançar o sobrenatural de Deus, a gente precisa se desprender daquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Bem, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo de 11. Serei fiel àquilo que Deus transmitiu aos nossos corações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler até o verso de número 15. Todos acharam bem? Eu gostaria de irmãos da leitura. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados. Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço,
o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? E graças a Deus. Pode aceitar. Deus, Ele é aquele que está sempre presente no momento em que o homem clama por Ele. Deus é aquele que está sempre pronto a atender o gemido de um necessitado. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, aqueles que estão dispostos a obedecer, porque nem todos estão dispostos a obedecer a Deus. Nós queremos tirar deles os benefícios que nos faz necessário para as nossas necessidades cotidianas, mas entregar de nós para Ele, Ele está procurando alguém, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Feliz Isaac. Aquilo que prendia Abraão a se aproximar mais de Deus, ele teve que entregar para se desprender. O que é que te prende você de se aproximar mais de Deus? Existem duas classes de pessoas no nosso meio. Qual dessas duas você se qualifica? Existem dois grupos de pessoas no nosso meio. Você está no meio de qual desses grupos? Tem um grupo daquele que quer obedecer a Deus, e tem um grupo daquele que não quer obedecer. Tem um grupo daquele que luta contra o pecado. Tem um grupo daquele que defende o pecado. Qual grupo você faz parte? Você não precisa responder para mim, até porque não vai mudar nada se vai responder para mim na sua vida. Porque o negócio seu e meu não é conosco, é com Deus. Eu não devo satisfação da minha vida para você, nem você da sua para mim, mas nós devemos satisfação para Deus, que vai pedir conta de todas as coisas. O homem não tem poder algum de pedir conta do outro, mas o Senhor, Ele tem e Ele vai fazer. Já viu aquela pessoa do grupo que defende o pecado? Quando você prega a verdade, ele não concorda. Esse é o que defende o pecado. Ele não tem argumento bíblico nenhum, mas ele não concorda. Ele discorda sem argumento. Se você perguntar para ele, me apresenta um argumento do que você discorda, ele não tem. Ele vai dizer, não concordo, é minha opinião. Ele não apresenta um versículo bíblico para dizer, eu não concordo por isso aqui, ó. Mas ele simplesmente não concorda. É o grupo daquele que defende o pecado. Quando a igreja de Cristo começou, ela era chamada de protestante. Ela protestava contra o pecado e não a favor. E não a favor. A maior tristeza para Deus é ter um filho que não conhece o pai. Você conhece o teu pai? Físico? O seu genitor, você conhece ele? Você foi criado por ele? Se você foi criado por ele, você conhece ele. Conhece ou não conhece? Quem não foi criado não conhece.
Algumas pessoas não teve o privilégio, se é que posso dizer assim, de ser criado pelo seu pai genitor. O pastor João Batista é um deles. Eu acredito que na nave da igreja tem mais alguns que falam assim: eu não fui criado pelo meu pai. Eu não sei qual é o costume dele. Eu não sei qual é os hábitos dele. Eu não sei qual é a doutrina dele. Eu não sei quais as exigências dele. Eu não sei, não fui criado por ele. Já tem aquele que fala: meu pai, não. Só de levantar a sobrancelha e olhar para mim, eu já entendi o que ele está querendo me dizer. Aleluia. Eu olho, já pegar o meio. É assim, não é, irmãos? Quem é criado pelo pai, conhece o pai que tem. Não é? Você conhece o pai que você tem, irmão? Se você não conhece, sim, tem que dizer. Você não está sendo criado por ele. Você está sendo criado pelo padrasto. Porque o diabo é o padrasto, não é pai? Deus é pai, não é padrasto não, viu? O padrasto aqui na história da humanidade é o diabo. Jesus disse para os fariseus: vós sempre o pai é o diabo e querer fazer a vontade do vosso pai. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa conhecer o pai que você tem. Você precisa saber as exigências que o teu pai faz de você. Passamos anos na casa do pai, mas não conhecemos o pai. Tem hora que o pai vai permitir alguns filhos comer as bolotas que o porco come para ver se volta a entender o valor da casa do pai. Glória a Deus. Aleluia. O pai, ele não perde pro filho, não, ele é pai. A autoridade é só do pai. Não é o filho que manda, não. Quem manda é o pai. Se o filho não obedece, ele trata o filho como bastardo. Ele abre a porta e fala: pode ir embora. Está pensando que ele vai segurar? Não, não vai não. Senão eu vou entrar em depressão. Aí eu vou ter que fazer um tratamento psicológico. Não. A porta da casa está aberta, meu filho. Você quer ir embora. Não foi isso que ele fez com o filho? Você quer obedecer agora? Vai embora. Não está bom na casa do pai? Então vai aprender lá com o padrasto lá fora. O padrasto estava do lado de fora, de braços abertos, esperando o rebelde vir. Quando ele saiu para fora, o padrasto abraçou ele e falou: agora eu vou te ensinar como é que é agora. Você não precisa aprender na casa do pai, comigo você vai aprender. Na marra. Tirou tudo que ele tinha, levou ele na miséria, destruiu a vida dele. O que o pai tinha colocado de confiança na mão dele, acabou com a alegria, com a paz de espírito que ele tinha na casa do pai, porque isso nós temos na casa do pai: descanso na alma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus levanta alguns homens para ser representante dele na sua casa. E esses homens, ali no princípio, foi dado o nome de apóstolos. Os irmãos perceberam aqui a carta de Efésios, capítulo 4, que o nosso irmão Brizano leu, que ele deu uns para apóstolos, para profetas, para doutores, para evangelistas, para pastores, querendo aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o Pai confiou a alguns uma missão de ser representante dele, como foi Moisés na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus vai lá na terra de Midian e chama Moisés e fala: Moisés, você vai ser o meu representante no meio do meu povo. Eu vou falar com você, você fala com o povo. Aquele que não obedecer, Moisés, a serpente vai picar ele. Aquele que não te obedecer, Moisés, eu vou abrir a terra e a terra vai engolir vivo. Mas você, Moisés, você obedece. Você obedece porque você é o espelho deles. Você é a referência deles. Eles vão ter que olhar para você
e ver a palavra de obediência. O apóstolo Paulo, ele foi o último dos apóstolos a ser levantado por Deus. Se você encontrar outros por aí, é falso, viu? Tá bom? A nota de R$3. Se você encontrar algum apóstolo aí, é uma nota de R$3. Não existe, é falso. Cuidado. Terminou com Paulo, viu? O apostolado terminou em Paulo. Ah, mas tem um apóstolo lá de tal. É por conta dele, não é por conta de Deus, não. Deus selou a autoridade e o padrão da igreja, como lemos na lição de sexta-feira, através dos apóstolos. Ele deu a imagem exata de como seria a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu perguntei para um determinado cidadão, a semana que passou agora, um defensor de pecado, ele disse que defende o pecado como residente. Ele compra briga a favor do pecado. Eu acho interessante isso aí. Ou seja, é duas peixeiras na mão para defender o pecado, mas você não vê a mesma garra e a mesma devoção para defender o Evangelho de Cristo. Não tem um argumento sequer para falar, não. A Bíblia diz que tem que ser assim. Não, mas contra o pecado, chega até a espumar o canto da boca para defender. E eu perguntei para determinada pessoa, por que o apóstolo Pedro diz que as irmãs, na hora do culto de adoração a Deus, não era para se apresentar com tranças no cabelo? Aí não sabe responder, porque você está falando de Bíblia. Quem defende o pecado não tem argumento bíblico para responder. Porque quem defende o Evangelho tem conhecimento. Paulo chega a dizer: se eu sou rude na palavra, se eu sou muito duro na palavra, porque para quem defende o pecado, quem fala a verdade é muito duro. Lembra que Pedro falou para Jesus? Esse discurso foi muito duro. O povo foi embora. Quem também, Pedro? Zé também fala: pode ir, acompanha eles. Irmão, você está pensando que Deus está preocupado com as minhas birrinhas, é? Com a sua, você está pensando preocupado? Ele tem muita coisa para fazer, irmão, ficar preocupado com birrinha de homens. Ele tem muita coisa para cuidar, em vez de ficar colocando chupetinho na boca de criança. Criança birrenta. Criança birrenta, ele não tira, ele não põe chupeta na boca, não. Ele dá e assuntada. É isso que o pai faz. Birra. Não é? Tem criança que precisa de uma assuntada, que é muita birra para pouca gente. Se joga no chão e baixa a cabeça. Faz o pai passar vergonha, faz a mãe passar vergonha. Porque não educa em casa. Quem não educa em casa passa vergonha na rua. Aqui o pai está educando aqui para não passar vergonha lá fora. Glória a Deus. Vai entendendo? Se você não educa o teu filho na tua casa, onde você for, você vai passar vergonha com ele, não é? Passa vergonha, eu estou cansado de ver, irmão. Você passa 60 anos, tem de vida, eu estou cansado de ver isso aí. A pessoa não educa em casa, passa vergonha na rua. Aí depois você educar na rua, fica mais feio ainda. Aí atrapalha. Eu estou dizendo que ele dá tapa na cara e bate na hora errada, no lugar errado. No lugar de educar, não tem educa. Aí depois você educar fora, aí a vergonha dobrada. Aqui o pai está educando aqui para não passar vergonha lá. Agora eu estou trazendo para o mundo espiritual, tá? Eu peguei no físico sem entender, agora eu estou no mundo espiritual. Porque se não receber a educação do pai aqui, vai passar vergonha lá. Vai passar vergonha. Tem uma coisa? Tinha um tal de sacerdote, se me fala a memória, chamado Cefas, que ele tinha 7 filhos. 7 filhos, não é isso? Ele não educava os filhos, espiritualmente falando. Aí, um homem caiu no processo e foi o 7 lá expulsar o demônio do homem.
Eu te esconjuro, Satanás, em nome de Jesus, que Paulo prega. O diabo deu uma sua nesse tudo. Depois você lê lá nos Diabos, tem bastante histórias ali lá. O diabo deu uma sua neles, e ainda arrancou a roupa, deixou eles sem nu ainda. Ainda chutou o traseiro deles e vai embora aqui. Porque Paulo, eu sei quem é, eu conheço Jesus também, mas você não conhece não. Passou vergonha. Não recebeu educação em casa, passa vergonha lá fora. Deus está nos instruindo. Paulo vai dizer que ele está querendo apresentar uma igreja como uma virgem pura. Sabe aquele pai zeloso que não quer deixar a filha cometer um ato sexual antes do casamento? Então ele fica guardando ela, protegendo ela. Sabe, não quer deixar ela se contaminar antes da noite de núpcias. Sabe aquele pai zeloso? Está faltando o dia de hoje, né, irmão? Mas ainda tem ainda, viu? Está em falta, mas não está extinto, não. Ainda tem ainda, vamos dizer. Esse é o apóstolo Paulo. Ele não queria deixar o diabo cometer um pecado contra a igreja, que era a noiva de Cristo. Ele dizia: eu estou guardando a noiva para o casamento. E o diabo está à espreita, querendo seduzir a noiva. O diabo está à espreita, irmão, querendo seduzir a noiva para contaminar ela, para que ela não entre no casamento. Você é a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. O Espírito de Deus é aquele que está adornando a noiva. Nosso irmão leu aqui Efésios capítulo 4, onde Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, não deis lugar ao diabo, não sai da vossa boca uma palavra torpe. Tem tudo a ver. Efésios 4, que nós estamos lendo aqui, que não foi nada programado. Até porque eu nem tinha programado, estava ministrando hoje, eu ia colocar no meu conceito para Isaac. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo tem que ser virgem. Não pode ter ato sexual com o mundo, espiritualmente falando. Não pode ter relação com o mundo. A nossa relação é com o nosso noivo, e nós vamos ter intimidade com ele no encontro do casamento. Aí, como ele é, nós o veremos. Nós conhecemos eles por enigma. Assim diz a Bíblia. Mas quando a trombeta tocar, nós conheceremos nosso noivo como ele é. Efésios capítulo 4, que o nosso irmão leu, diz o texto que a santidade é o que nos faz diferente dos homens gentios aí fora. Nós somos um povo separado para Deus. E o diabo está querendo contaminar o mundo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer outro evangelho. O evangelho fácil. O evangelho de facilidade. O evangelho onde tudo pode. Esse evangelho não vai levar o crente para o céu, mas vai levar ele para o inferno. Isso são falsos apóstolos, são falsos pastores, são falsos doutores, são falsos mestres que pregam evangelho de facilidade. Evangelho que leva o homem para o céu não oferece facilidade. O caminho é estreito e a porta é estreita. Todo evangelho que não confronta a sua natureza pecaminosa não é o evangelho que leva para o céu. Você abraçou esse evangelho e vai abraçar com ele para o inferno, se não se abraçar dele. Paulo vai dizer: ó, se abraçar ele, com razão sofrereis. Agora estou falando de Bíblia. E contra a verdade, nada podemos contra a verdade. Eu quero ver alguém contestar contra a verdade. Porque os defensores do pecado, você consegue contestar ele porque ele não fala de Bíblia.
Quem defende o pecado, quem tem Bíblia no coração, quem tem conhecimento de Deus, consegue confrontar o defensor do pecado e deixa ele sem palavras, porque ele não tem Bíblia para apresentar como defesa, porque quem defende o pecado não tem base cristã, porque ela mesma confronta o pecado. Oxalá que você se importasse um pouco da minha loucura. Olha como a igreja de Corinto está vendo Paulo como alguém que estava delirando. As muitas letras estavam fazendo Paulo delirar. Ah, não. Eu delirar? Eu conservo sã juízo. Eu tenho juízo. Quem conhece o Deus que serve não delira, não tem juízo. Você chama quem defende o pecado, irmãos, chama os defensores do cristianismo, sabe do quê? Sabe do quê? De fanático. Você é fanático. Engraçado que ninguém chama o corintiano de fanático, né? Já viu? Não. A pessoa põe a camisa, põe aquela massagem, bota rojão e sai buzinando no carro. Olha o fanático aí, ninguém chama. Mas se alguém está defendendo o evangelho, é fanático. É bom que chamam de fanático mesmo. Eu me sinto orgulhoso quando me chamam de fanático. Eu não me sinto ofendido. Eu vou me sentir ofendido se me chamar de defensor do pecado. Aí me ofende. Mas defensor do evangelho, para mim é a maior alegria defender o evangelho. E olha, que eu ainda estou no caminho dos aprendiz ainda. Eu estou 30 anos nessa caminhada, 30 anos, e toda vez eu falo, Senhor, me ensina porque eu não sei. Me ajuda porque sozinho eu não vou conseguir. Oxalá que me suportasse um pouco da minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois quero saber que eu estou preparando vocês para apresentar uma virgem pura ao marido, a Cristo. Mas o que eu temo é que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, algum de vós se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja que vai para o céu, ela sai do mundo e não anda mais conforme o mundo anda. João chega dizendo a sua epístola: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Pode estar qualquer coisa nele, mesmo o amor do Pai. Porque uma das coisas que identifica que amamos a Deus é quando nós aborrecemos as coisas do mundo. É quando nós abandonamos as coisas do mundo. Para Deus é o sinal que nós amamos Ele. E aí Jesus diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai vamos descer e fazer morada nele como Espírito Santo. Quem não ama a Deus não tem o Espírito Santo na sua vida. Não tem. Quem não carrega a cruz não ama a Deus, e quem não ama a Deus anda sozinho sem Deus. Abraçou a religião, não o Cristo da religião. Abraçou, porque para alguns isso aqui é só uma religião como outras. Para a igreja não. Para a igreja não, isso aqui é o caminho do céu. Glória a Deus. Se alguém pregar outro evangelho, outro Espírito, outro Jesus, e se você aceitar, você vai sofrer. Evangelho barato. Evangelho sem recurso. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ó, pecado de adultério. A virgem, que nem casada ainda foi, já está cometendo pecado de adultério. O que tem de crente adúltero, o que tem de crente, a Bíblia fala assim: ó, sai dela, povo meu, sai do meio dele, povo meu, não pratica suas obras, povo meu, para que
que eu vos receba como Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. É uma igreja que está andando, abraçado, de dia com Jesus e de noite com Baal. Ou vice-versa, de dia anda abraçado com o mundo e de noite deve deitar com Cristo. Não vai deitar. Contaminou o leito durante o dia, de noite ele não vai deixar deitar no leito com ele. Glória a Deus. Acorda, porque a porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, não te anda mais abrir. Porque a misericórdia, ela vai se encerrar quando a porta da arca se fechar. No juízo de Deus não vai ter misericórdia. Aproveita que ainda tem misericórdia. Aproveita que Deus ainda está dando oportunidade para nós desapegar as coisas do mundo. Desapegar. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é prazeroso para o tolo praticar a iniquidade, o pecado. Mas para o sábio, o bom mesmo é ser santo. Para o sábio, o bom mesmo é abandonar o pecado. Para o sábio, o bom mesmo é ouvir a voz do bom pastor. Para o sábio, para o tolo não, ele se diverte com o pecado. A prostituta come, lambe os peixes, fala, não comi não. A boca toda suja. O cara fala, mas você está com a boca suja. Não, sabe aquela pessoa cheia de sarete de pão na boca? Não comi não. Então, o sinal do pecado ele não tem coragem, não. Não é mais fácil falar, não, eu comi, mas Jesus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma. Mas quando a porta da arca se fechar, não tem mais misericórdia. E aqui eu finalizo a mensagem. Onde no Antigo Testamento a igreja vai ser inaugurada. E quem está na frente ali, o pastor, é Salomão. Salomão é o pastor da igreja. Ele vai inaugurar a igreja. E aí, no dia da inauguração da igreja, a glória de Deus desceu na casa. E daquela nuvem de glória saiu uma voz que ecoou naquele santuário. E os irmãos conhecem o texto de 2 Crônicas 7,14. Quando a voz ecoou, disse: o meu povo, que chama pelo meu nome, que diz que é crente, que diz que vai morar no céu, que diz que tem comunhão comigo, que diz que conhece o Pai, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, ele está colocando uma condição. Essa é a condição para eu ouvir a oração do céu. Então aí sim o céu vai se abrir e eu vou ouvir a oração. Aí sim vai ter resposta de oração. Se humilhar, se arrepender, se converter no mau caminho. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é só confessar, tem que deixar. A pessoa que confessa vai no outro dia estar fazendo de novo. Então tem um arrependimento, tem remorso. Porque arrependimento é diferente de remorso. Porque daí você vê um desviado, entra aqui, chora mais do que nós todo jogo. E abre a boca e chora, e chora, e chora. Você faz arrepender, não está com remorso. Porque nós já sai daí, já corre pro teto, já vai tomar cachaça, já vai para biqueira buscar droga, não é? Então ele chorou só de remorso. Porque quando chora de arrependimento, deixa. Deixa. E quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus está dando a oportunidade para nós abandonar os nossos pecados de estimação. Porque você quer ver uma coisa? O que tem de crente que tem o seu pecado de estimação, você não pode mexer, você arruma briga com ele. Graças a Deus. Digo isso para a glória de Deus. Não tenho nenhum. E se você apontar algum que eu tenho, eu te glorifico por você ter me ajudado a enxergar o que eu enxerguei. Eu te louvo, né? Obrigado, meu irmão, você ter aberto meu olho, eu não tinha visto ainda. Não, eu não vou brigar com você, né? Não vou brigar com você, eu vou te agradecer que você me ajudou.
Não, mas Deus não merece, não, é uma confusão. Uma vez eu fui tentar abrir o olho de uma irmã, ela olhou para mim e falou: quem és tu, Jeremias? Não julgueis para que não será julgado. Falei: minha irmã, você citou Mateus capítulo 7, versículo 1, que bonito, minha irmã. Só que Mateus não tem só um único versículo, minha irmã. Continua os outros versículos, por gentileza, porque quem defende o pecado tira o texto do contexto. Porque o versículo isolado é um pretexto para defender algo indefensável. Porque o pecado é algo indefensável na ótica de Deus, irmão. Então continua o texto, por gentileza. Porque com a mesma medida que medir, você vai ser medido. Ou seja, irmão, o que eu estou te alertando é essa medida que Deus vai medir. Não é outra, não. Se eu estou dizendo para você que fumar é pecado, se amanhã depois eu colocar um cigarro na boca, é essa medida que Deus vai me medir, não é com outra, não. Está entendendo? Aí agora eu finalizo a pergunta do início do culto para encerrar. De que grupo você faz parte? Do que luta contra o pecado ou do que defende o pecado? Sabe como é que você conhece? É só você cutucar. É só você cutucar o pecado. Aí você descobre daquilo que faz parte. Né? É só você cutucar. Aqui eu não cutuquei nenhum, hein? Aqui eu não cutuquei nenhum. Eu só estou falando só aqui dentro do texto de 2 Coríntios capítulo 12. Porque quando você começa a cutucar, o povo começa a se incomodar no banco. Então alguns começam a se incomodar. O banco parece que vai ficar com o espinho. A vontade é de grudar, é de dar uma surra e sair fora. O defensor do pecado é assim. Mas tem aqui que fala Deus. Tem aqui que declara Espírito Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Deus, que eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Porque eu sei que o Senhor corrige os filhos que ama. Deixa o Espírito de Deus falar no teu coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque na hora que o pecado é confrontado, a primeira coisa, nós queremos reagir contra. O Espírito de Deus fala: não faça. Porque senão a libertação não chega. A libertação só chega quando você ouve a voz de Deus. Aí as cadeias se quebram. Aí as escamas dos olhos caem. Aí as prisões se abrem. Aí o cativo passa a ser liberto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê para você uma semana de bênção e de vitória. Que você alcance a vontade de Deus pelo caminho que você passar durante essa semana. Quando o inimigo cercar a tua casa, a tua vida, a tua família, Deus faz ele fugir dos 7 caminhos. Porque essa é a promessa e a herança dos filhos do Senhor. Amém?